Olá, irmãos, nós estamos retomando o nosso quadro Em Casa com o Pastor. Nós ficamos um tempo aí suspenso, começamos com o momento do casamento e vamos trabalhar agora as duas áreas. Os irmãos me procuraram pedindo que voltássemos com Em Casa com o Pastor e nós estamos retornando. Quero ler hoje em Mateus capítulo 6, versículo 33, tão conhecidos de todos nós. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. Hoje eu quero falar sobre revendo as nossas prioridades. Todos nós temos uma agenda, cheia de compromissos, cheia de atividades. Muitas vezes a semana mal começou, já terminou. Eu converso com algumas pessoas aí que a agenda delas já está pronta aí para os próximos 3 anos, até 2026, a agenda delas já está pronta. E eu queria que nós olhássemos para esse texto e atentássemos sobre as nossas prioridades. Primeiro, o que nós temos feito com o nosso tempo, o que tem o melhor do nosso tempo. Muitas vezes nós falamos que não temos tempo para determinadas coisas, algumas coisas de vez em quando eu converso com alguém e indico alguns livros, inclusive, pastor, um bom livro aí eu indico, elas falam, é fininho, tem um fininho aqui, esse aqui é sobre generosidade, um livro bem fininho. Eu pergunto, por que você quer um livro fininho? Porque eu não tenho muito tempo para ler. Irmãos, todos nós temos 24 horas, Ninguém pode dizer que tem mais tempo e menos tempo. A diferença é que algumas pessoas, elas sabem organizar melhor o seu tempo, elas gastam o seu tempo de uma forma mais organizada. Então, quando Jesus fala em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que isso aconteça, a primeira coisa que eu preciso saber ou perguntar a mim mesmo é: o que tem o melhor do meu tempo? Muitas vezes nós gastamos o melhor do nosso tempo com as piores coisas. E eu vou ter que descobrir quais são as melhores coisas. E as melhores coisas não são aquelas que nos fazem sentir bem. As melhores coisas são aquelas que nos levam a cumprir o nosso propósito de vida. Então muitas vezes estamos cansados, sobrecarregados, atarefados, porque muita coisa que nós fazemos não é importante, não é essencial. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para buscar em primeiro lugar o reino de Deus é reorganizar minha agenda e perguntar o que tem o melhor do meu tempo. Segundo, o que tem o melhor do meu recurso. Muitas vezes você encontra pessoas endividadas, passando por apertos financeiros. Por quê? Porque elas estão gastando os seus recursos de forma errada. Então, o que de fato tem o nosso recurso, o nosso dinheiro? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus tem a ver com investir o nosso dinheiro também, o nosso recurso também no reino de Deus. Nós vivemos a triste realidade aí de tantos irmãos antigos de igreja que ainda não entenderam a necessidade de serem dizimistas e de serem ofertantes. E elas passam a vida toda apertada, porque estão gastando o seu dinheiro de forma errada, O escritor Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 55, diz: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Então ele está falando da aplicação dos nossos recursos. O melhor lugar para você aplicar o seu recurso é no reino de Deus. A igreja, ela deveria sim ter vários tipos de problema, menos o financeiro, Visitamos uma igreja recentemente em São Paulo que está arrecadando 2 milhões de reais por mês. A nossa igreja arrecada 100 mil reais. É óbvio que São Paulo é outra realidade, mas, irmãos, é uma questão de fidelidade. As pessoas entenderam qual é o melhor lugar de investir o seu recurso. Então, use o seu recurso para ajudar pessoas, para abençoar vidas, e você vai perceber que a sua dificuldade financeira vai desaparecer. A terceira coisa é o que tem o melhor da nossa vida. Então, o que tem o melhor do nosso tempo, o que tem o melhor do nosso recurso e o que tem o melhor da nossa vida. Muitas vezes
eu converso com as pessoas sobre o compromisso delas com o reino de Deus, elas dizem, pastor, quando eu aposentar significa o seguinte, quando eu gastar a minha energia, a minha força, com o meu trabalho secular, com a minha vida pessoal, e aí quando eu aposentar e não tiver mais que me preocupar com essas coisas, eu vou me envolver com a igreja, com os ministérios. Irmãos, você está usando o melhor da sua vida no pior lugar. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Paulo diz, aquele que não trabalha também não coma. Então o trabalho é uma necessidade, mas não espere aposentar para você investir o melhor da sua vida no reino de Deus. Se envolva com o ministério, se ofereça. Tantas áreas na igreja, né, precisando, né, da sua ajuda. Existe o parâmetro lá de Pareto, né, o princípio de Pareto, que é 80 por 20, significa que 20% das pessoas trabalham para 80% das pessoas. Isso em qualquer lugar, inclusive na igreja. Você tem uma minoria das pessoas sobrecarregadas na igreja, gastando a sua energia no reino de Deus, enquanto a maioria não se envolve. Então, eu quero estimular você a avaliar as suas prioridades. O que tem tido o melhor do seu tempo, o melhor do seu dinheiro e o melhor da sua vida. Pai, muito obrigado por Jesus Cristo nos ensinar que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma, quanto ao que havemos de comer, beber, vestir. Nós devemos buscar em primeiro lugar o Teu reino, porque as outras coisas serão acrescentadas. Então, tira da nossa vida tudo que impede de buscarmos em primeiro lugar o Teu reino. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.